escreve uma palavra, ele já tem intuitivamente ali a frase do que é a sua busca. A gente nem tecla mais tudo aquilo que a gente ia teclar. Já foi. E com a inteligência artificial é igualzinho, porque ela vai te mapeando, ela vai te compreendendo. Em vez de você escrever uma frase inteira, vai fazendo um teste. Eu já fiz esse teste. Escreve uma palavra. Ela, de uma forma, entre aspas, mágica, já te dá a resposta. E faz algo também. Bajula o ser humano. A gente adora bajulação. Já percebeu? Por exemplo, né, esses aplicativos aí de inteligência artificial, quando vão te dar uma resposta, sempre começam te elogiando. O que é isso? É viés de confirmação, né? Então me confirma ali. E aí isso vai criando a escravidão mental. E a escravidão na sua mente vai te tirando o livre-arbítrio. E quando você perde o seu livre-arbítrio, aí ganhou-se um problema sério. Não tem como ir contra. Já faz parte, já está integrado. O lance é, cara, não deixa aquilo que se diz inteligência artificial, que nem é inteligente nem é artificial, que é feito por humano, não deixa isso tomar conta da sua vida. A resposta de tudo não está no chat GPT, está na observação da natureza. Qual é a tua visão sobre o trabalho em grupo no aspecto de fortalecimento pessoal também? Sim. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fael Molina e esse é o podcast Filhos do Todo. Chegou aqui, então, sintoniza, porque hoje falaremos sobre poder mental, frequências mentais, espiritualidade, energia, conexão. Gostou do assunto? Então fica até o final, porque hoje nós estamos novamente conversando aqui com Diego Roque. Seja muito bem-vindo. Olá, Fael. Muito feliz de estar aqui com você novamente. Te agradeço a oportunidade de mais um bate-papo. Estava te falando aqui antes da gente começar que eu adoro conversar com você. E porque aqui, principalmente aqui no seu podcast, sempre flui muito bem, né? Você é muito bem amparado espiritualmente, então as energias elas fluem bem. Você é sempre muito generoso comigo. Então vamos aí, vamos trocar uma ideia sobre o que a gente mais ama, né? Que é a espiritualidade e a força do pensamento que envolve tudo isso. Legal, Diego. A recíproca é verdadeira. Você é um irmão aí de trajetória. A gente tem aí desenvolvido um trabalho juntos também. A gente participa de atividades que também conectam a grupos, né? Então é sempre uma satisfação tê-lo aqui para a gente bater um papo, né? E eu quero começar o assunto falando sobre essa questão que nós vemos hoje, que ao mesmo tempo parece simples, só parece, e ao mesmo tempo ela é complexa, mas talvez não seja tão complexa, que é a questão do poder do pensamento. Como você enxerga o pensamento positivo de forma isolada? Excelente. Bom, vamos compreender então, de uma forma mais ampla, o que são os pensamentos, né? Aí a gente vai na primeira lei hermética, no Kybalion, onde diz que o universo é mental, a lei do mentalismo, né? Então, tudo que a gente vive, esse universo visível e invisível, ele parte de um pensamento. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experiencia, parte de um pensamento. Seja do pensamento do ser humano, que criou e materializou coisas, ou o pensamento de Deus, o pensamento do todo que está em tudo, tem muitos nomes. Então, essa energia imanente do todo que está em tudo, ela parte, né, ela se origina a partir de uma força mental, de uma força de um pensamento. E quando esse pensamento, essa força mental, ela se aproxima da aura do nosso planeta, essa força que é única, ela se subdivide em duas forças. E aí a gente conhece o quê? O polo positivo, o polo negativo. A gente começa a perceber essa realidade manifestada. E é o que dá percepção para as experiências que a gente vai viver aqui, não é? Então daí também vem este princípio do pensamento positivo e o pensamento negativo, que na verdade faz parte de uma energia. Então, se a gente pensa que tudo é energia, vamos pensar em frequências energéticas. Então, a gente pode quebrar um paradigma aqui, né? Sobre pensamento negativo, pensamento positivo. A gente pode dizer que o pensamento negativo é igual ao pensamento positivo, só que em frequência diferente. Estão em frequências diferentes, mas eles são partes da mesma energia. Então, quando a gente fala assim, poxa, cheguei num lugar e senti uma energia negativa, ou, sei lá, pensamentos negativos de inveja chegaram até
até mim. Então, assim, ninguém é vítima disso. Semelhante atrai semelhante. Então, se esse tipo de energia ou pensamento se aproximou de você, é porque o seu campo estava aberto para isso. Então, se o seu campo se abriu para isso, você recebeu algo que, na verdade, já está dentro de você. Porque o ser humano, enquanto ser da natureza, tem essas duas polaridades, né? Nós temos esses polos dentro de nós. Polo positivo e negativo, o que não significa que é bom ou ruim, são frequências. O que vai dar esse juízo de valor é o quê? São os valores que nós colocamos nessas experiências a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente aprendeu com a família, a partir daquilo que a gente aprende com sociedade. Então, algo que para você talvez seja um pensamento negativo, para uma outra pessoa pode ser que não seja. Pode ser que seja um pensamento inspirador para realizar algo. Então, isso também é importante, né? A gente perceber o quê? A intenção que você tem num pensamento e o tipo de pensamento para onde ele está te levando. E a partir disso, se for algo que não está criando uma realidade que seja próspera, positiva, abundante, você, através da sua força interna, direcionar esse pensamento para algo que seja próspero, abundante, positivo. E essa questão do positivo, né? Eu vejo um dilema, porque hoje a gente vê que existem milhares de conteúdos ajudando, falando sobre a manifestação da realidade. E aí eu vejo que existe o pensamento, e eu queria que você colocasse o seu ponto de vista sobre isso, né? Pensamento, crença, fé que a pessoa tem e manifesta, e aí a manifestação da fé, ela é um fator, a pessoa defende a fé dela. E a manifestação da realidade é outro fator. Então, o pensamento, a fé, a crença e a manifestação da realidade, elas estão para você em caixas diferentes? Elas podem estar em frequências diferentes, em vibrações diferentes, mas como potencial dentro de qualquer ser humano. Mas dentro desse universo de possibilidades que existe dentro do ser humano, é importante a gente refletir da base, né? Vamos pensar assim, vamos refletir a partir da base. O que seria a base? Alguns estudiosos criaram teorias a partir disso, né? Por exemplo, o psicólogo o Maslow, né? Que criou a pirâmide de Maslow, né? Que é muito utilizada na administração, enfim, nos negócios. Mas isso tem uma base psíquica ali, interessante, que a gente também pode trazer para esse universo da espiritualidade, que é o que a gente curte, né? Então, assim, existem níveis que não significa melhor ou pior, existem níveis de frequência, em que nós podemos ir galgando, acessando, e conforme a gente acessa, a gente vai percebendo coisas. Então, assim, qual seria o primeiro nível? O primeiro nível do ser humano é o da sobrevivência. Então, o ser humano que está neste nível de buscar a sua sobrevivência, o pensamento dele vai estar direcionado por quê? Para a sobrevivência. Então, assim, quem nunca passou fome, dificilmente vai saber o que é isso. Mas, como um teste, a pessoa pode ficar aí 1 dia, 2 dias aí, né? Ou fica 1 dia de jejum. Você vai ter uma pequena contemplação do que é a fome. Agora, pessoas que realmente passaram fome, né, que estiveram nesse lugar ou estão, sabem que o único pensamento que ela vai ter é o pensamento da sobrevivência, é um prato de comida. Então, quando você está nesse lugar, você não vai conseguir pensar em poder, em autoconhecimento, em espiritualidade. Então, é muito importante, em primeiro lugar, descobrir esse universo, porque não dá para a gente falar de espiritualidade com uma pessoa que está na sobrevivência. Então, assim, tudo bem, conseguimos ultrapassar esse nível da sobrevivência. O seu pensamento ele vai começar a expandir um pouco mais. Qual que seria o próximo nível de pensamento? Seria o pensamento de poder. Que a gente sai do chakra raiz, que é a sobrevivência, a gente vai para o chakra geniturinário, que o que seria? A reprodução, né? Perpetuar a raça humana. E isso traz o quê? Traz poder. Então, depois da sobrevivência, o ser humano começa a procurar poder. E aí é que se perde. Por quê? Porque o ego quer poder. E o ego fica preso no próprio ego. Então, quando a gente consegue também soltar esse pensamento de poder, os yogis ensinam isso de uma maneira maravilhosa, porque eles, através do desenvolvimento pessoal, eles vão conseguindo galgar, contemplar poderes dentro deles. O que eles fazem? Né? Que são os poderes espirituais, os siddhis. Eles abrem mão.
Por quê? Eles têm consciência disso, que se você quer agarrar algo, você vai ficar preso nisso, você não vai conseguir passar para um próximo nível. Então, passado esse nível de ficar preso no poder, que a grande humanidade, a grande massa da humanidade está presa nisso, nós também estamos vivendo isso, né? A gente quer buscar algum tipo de poder, né? Ou poder do pensamento, ou um poder de realização, que não é ruim. O problema é ficar preso nesse poder. Quando a gente consegue se livrar disso, a gente talvez consiga alcançar um próximo nível, que seria o nível do autoconhecimento. E que você não vai ficar preso no poder, porque se você se autoconhece, o desequilíbrio do outro não vai te afetar, não é? Você vai começar a perceber que aquilo que você está vendo no outro e está te afetando, está dizendo sobre você. Então, quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai conseguindo expandir um pouco mais. Qual seria o próximo nível? A espiritualidade. Onde você abre mão de tudo isso, desse conhecimento teórico, de tudo isso, para acessar algo que o intelecto não vai responder, que é esse mundo subjetivo, o mundo da espiritualidade. E aí é interessante, porque a gente entra num ciclo. E eu falo isso por observação, não que eu tenha alcançado esse ciclo, mas, por exemplo, seres aí, mestres espirituais, por exemplo, bodhisattvas, que a gente fala, né, que alcançaram um estado de iluminação espiritual, um estado espiritual de elevação. Poderiam ir para outros níveis, mas eles sabem que todos nós estamos conectados. Então eles sabem que o ser que está na sobrevivência está sofrendo, esse sofrimento também está dentro dele. Então o que a espiritualidade traz para a gente? Traz a empatia, a compaixão e a vontade de fazer o bem sem olhar a quem. Porque de nada vale eu expandir o meu pensamento, expandir a minha consciência e o outro continuar no sofrimento. Por isso, quando a gente fala de espiritualidade, a gente também tem que falar de caridade, a gente também tem que fazer o bem a partir disso. E aí, nesse aspecto, entra a generosidade, compaixão, enfim, e por aí vai. E a manutenção da energia, né? Porque, que nem você colocou um exemplo interessante, que é dos bodhisattvas, dos seres que alcançaram um certo patamar vibratório, espiritual, né? Um grau de iluminação. E aí uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: não há crise que desmonte um iluminado. Então, assim, as crises chegam, mas não desestrutura tudo que foi criado, a manutenção de energia que ele criou, por conta do gradiente que está ao redor, da simbologia, dos conhecimentos que ele tem, né? E aí, um fator que às vezes a gente já traz para o plano material novamente, que é mais a realidade, né, que a gente vive. Claro que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue receber uns presentes de vez em quando, umas Sim. centelhas aí, né? Mas o que eu vejo muitas vezes é assim: quando deu tudo certo, manifestei minha realidade, cocriei minha realidade, Uhum. atraí isso para minha vida e deu certo. Foi um objetivo. Quando tudo está dando, vou colocar entre aspas, tá? Errado, a coisa está degringolando para uma pessoa, existe uma resistência em assumir que foi criada, que foi manifestada aquela realidade. Dá uma passada aí dentro dos teus conhecimentos para as pessoas, um mecanismo que está atuando ali, mesmo dentro da frustração que uma Sim. pessoa recebe do universo, né? É verdade. Então, é exatamente isso, é tentar fugir do sofrimento. Quando a gente tenta se livrar de algo, por magnetismo, a gente está nessa mesma vibração. O que, que vai acontecer? A gente vai atrair. Então, sofrimento vai atrair sofrimento. Qual que é o lance, né? A gente, então, pensa em ir para outra polaridade. A gente quer sair do sofrimento e ir para o prazer. Então, o ser humano não quer sofrer, a gente não quer sofrer, mas a gente quer sentir prazer. Então, por isso que muitas vezes a gente fica nesse cabo de aço, nessa luta de tentar sair do sofrimento indo para o prazer. Só que, inevitavelmente, por frequência e energia e magnetismo, a gente vai parar no sofrimento novamente, porque é parte da mesma energia. Então, o autoconhecimento, o equilíbrio, vai levar para onde? Para onde Buda ensinou, para onde os bodhisattvas ensinam, que é o caminho do meio, chakra cardíaco, chakra da compaixão, chakra do sentimento elevado. Então é legal falar também dentro desse aspecto, porque qual que é o caminho do meio dentro do ser humano? Fisicamente, onde está o centro do ser humano? No centro do peito. Então, para a gente encontrar o nosso centro, que não seja excesso de prazer ou excesso de sofrimento, é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, não é nem muito o intelecto, porque o mundo está cheio de intelectual aí que faz o mal a partir disso, não é?
que busca poder cada vez mais, e com poder escraviza pessoas que têm menos poder, e mantém essa teia de sofrimento. Então, o intelecto, só pelo intelecto, vai aprisionar também, mas ele é importante para a gente ter discernimento. Agora, o que vem abaixo do sentimento, né, dentro dessa pirâmide aqui do ser humano, dos chakras, nós temos o chakra umbilical, que seria o nosso centro energético das emoções. Emoções, elas são partes da experiência humana. Então, não existe experiência humana sem emoção. Então, isso também a gente precisa ponderar, não é, Rafael? Estamos dentro de um estudo espiritual, né? Porque você descobriu a espiritualidade, frequências luminosas, é começar a se achar luzinha, né? Ah, então eu sou luz, tudo é lindo, não tenho mais emoções. Vai cair no sofrimento, porque uma hora essa emoção que é inerente do ser humano vai explodir, porque tentou ficar só no prazer da luzinha, que é uma ilusão. Então compreender, cara. Eu sinto raiva, sinto, faz parte. Eu sinto inveja, sinto, faz parte. Então eu preciso despertar o meu amor próprio para eu conseguir acolher esses sentimentos sem julgar, essas emoções, essas vibrações sem julgar. Então sim, eu sinto raiva, porque estou frustrado porque eu não consegui alcançar tal coisa que eu criei uma expectativa. Uma expectativa pautada em quê? Pautada no universo que eu vivo aqui, né? Por exemplo, o universo das redes sociais, onde todo mundo é feliz. Então se eu estou vendo todo mundo feliz, eu quero ficar feliz também, quando na verdade é só uma vitrine, não é? Então, se eu pauto a minha vida nesse mundo de fora, eu vou ficar buscando isso fora que eu nunca vou encontrar. Então, eu preciso compreender isso também. Cara, talvez nessa vida eu nunca alcance aquilo que eu estou vendo ali que uma pessoa está mostrando, e que talvez ela nem tenha, né? De repente alugou para mostrar ali, alugou um carro para mostrar, sei lá, alugou uma casa bonita para mostrar, e aí vive dessa imagem, porque hoje, a gente está nesse aspecto, né, que é muito mais importante o ter do que o ser, e aí a gente se perde nessa busca sem fim do ter, e essa busca sem fim do ter é a busca por poder, e a gente quer buscar algo ilimitado num planeta que tem recursos limitados. A gente precisa refletir sobre isso, né? E aí, onde é que a gente encontra o equilíbrio no meio desse bolo todo? É no caminho do meio, no caminho da compaixão, que o budismo ensinou, que Buda ensinou, que Jesus ensinou, que seres amorosos ensinam pra gente o tempo inteiro, que é fazer o bem sem olhar a quem, cara. Então, é encontrar maneiras no meu dia a dia, cara, de realizar ações caridosas. Mas eu não posso me sentir obrigado a ser caridoso. Eu preciso sentir um chamado dentro de mim, porque não é obrigação, é gratidão, é diferente. Então, se eu sou grato por essa experiência que eu vivo aqui, com todos os desafios, e os desafios que eu vivo, eles estão sintonizados com o meu nível de evolução, então tudo é por merecimento e frequência. Então eu sou grato por tudo que eu vivo, eu vou procurar fazer o bem a partir disso. Então antes de sair de casa, por exemplo, eu vou fazer uma marmitinha, vou entregar para uma pessoa que está em situação de rua. Vou fazer um pão ali, se eu tiver um pão com margarina em casa ou com manteiga, sei lá, com o que tiver, faz um pãozinho e entrega para uma pessoa. Estamos gravando aqui hoje esse episódio, tá frio, né? Estamos vendo, os dois estão de agasalhos aqui. Cara, pega um agasalho que tá lá sem usar um tempão e entrega para uma pessoa. Pô, isso é ação de caridade. Excelente para ajudar no caminho do meio. Outro ponto, outro aspecto importante também. E tudo tem a ver com o pensamento, porque é tudo o pensamento que direciona isso, não é? Pensamento de compaixão é diferente de pena. Então, se eu sinto pena, eu me sinto afastado. Não, é compaixão, porque eu sei que aquela pessoa que está em situação de rua poderia ser eu. Pode ser eu em algum momento, não é? Não estamos livres disso. A nossa vida é muito frágil, é muito suscetível. Então, a caridade é muito boa e a generosidade também é legal, né? A caridade é dar para quem precisa e não tem. Generosidade é dar para quem talvez não precise, mas você entrega algo porque ali está mexendo com algo positivo que tem dentro de você. Então, por exemplo, eu dou um presente para você, né? Hoje não trouxe, né? Normalmente eu trago um incenso e te dou de presente. Mas, por exemplo, trago um incenso para você. Cara, eu sei que você tem condições de comprar um incenso. Então, mas por generosidade, eu vou entregar algo para você, porque aquilo vai levar um perfume espiritual, vai te trazer algo bom. E essa energia, ela vai circulando, cara. Então, caridade, generosidade e gratidão vai fazendo a gente encontrar um equilíbrio. E o ponto que às vezes a pessoa que estava querendo um salgado na rua ou uma blusa também jogou uma informação para o universo, para o todo que está em tudo, né? Intencionando que chegue até ela. Até esse tipo de
situação, um salgado, por exemplo. E você estava na mente que gostaria de colocar à disposição um salgado. Então, frequenciou. Sim, E ali, muitas pessoas dizem assim: não adianta você fazer isso. Eu penso um pouco diferente. Talvez fazer isso mude aquela realidade naquele momento, mas também traga um insight para aquela pessoa melhorar um pensamento, tá. de repente, tirar uma amargura. Porque assim, vou dar um exemplo. Você vai dar um dinheiro na mão de uma pessoa que às vezes vai utilizar para um vício. Isso não está no nosso controle, certo? E se você evitou que essa pessoa, num descontrole de uma abstinência, agredisse outra para ter aquele dinheiro? Você Sim. não fez uma boa ação para a pessoa que poderia ser agredida por um descontrole, que é uma doença que a pessoa tem, uma obsessão espiritual que está ali infernizando ela? Então, de qualquer forma, a tua ação é válida, né? Sempre é válida. E na verdade, o resultado disso pouco importa. Porque a gente cai onde de novo? No poder, no controle. Eu quero dar, mas eu quero ter o poder de saber o que você vai fazer com isso. E na verdade, isso não é entrega, isso é apego. Isso é controle, isso não é compaixão, isso é pena, porque eu me sinto superior àquela pessoa, então eu vou te dar algo, tá? Porque eu sou bonzinho, porque eu quero mostrar para o mundo que eu estou fazendo algo. Isso é apego. Tá vivendo ainda na vibração do sofrimento. Agora, a entrega, o que é? Cara, eu vou entregar para você o que eu senti no meu coração de entregar. Não me senti obrigado. Senti no meu coração de entregar. O que você vai fazer com isso já não é mais problema meu. Eu entreguei, eu soltei. Então, isso vai também de acordo com o grau de consciência de cada pessoa. É um movimento positivo que está sendo feito. E é claro que quando você vai entregar algo, seja lá o que for, e é muito importante, e não sou eu que estou dizendo, é o que os mestres espirituais mostram, e a gente vai tentando aplicar e ver e percebe o resultado prático, não é? Quando você entrega algo, cara, é importante entregar que seja um olhar, um sorriso, um bom dia, para qualquer pessoa, seja uma pessoa em situação de rua, a pessoa mais importante que você conheça, socialmente falando, precisa ter amorosidade. Então, nesse momento que a gente entrega, é entrega mesmo. Se eu estou te dando bom dia, é porque eu quero que o seu dia seja bom, eu desejo que o seu dia seja bom, eu nem quero, eu desejo que o seu dia seja bom. Então, eu estou entregando algo de bom. Então, esse é o princípio, né? Por quê? Porque a gente faz um movimento positivo. Então, o que a gente estava falando, da caridade, da generosidade, da gratidão. Sabe o que entra no meio aí? Aprender a receber. Porque o universo é movimento. Os semelhantes estão se procurando, estão procurando uns aos outros. Né? Essas frequências estão em busca. Yin e Yang. Sagrado feminino, sagrado masculino. Essas frequências estão se buscando porque são frequências complementares. Então, elas vão encontrar uma maneira de se encontrar em algum momento. Isso vai acontecer. Por exemplo, uma pessoa mora e trabalha no Japão. Um brasileiro foi para o Japão, foi cedo e mora lá faz anos, trabalha numa empresa. Aí, de repente, a empresa, depois de 10 anos trabalhando, fala para ele participar de um treinamento no Brasil, porque vai fazer um intercâmbio com uma empresa brasileira, e de repente aconteceu, ele foi chamado para ir para lá, e aí o escritório da empresa fica lá na Avenida Paulista. E ele vai lá, participa de um treinamento, na sexta-feira terminou o treinamento um pouquinho mais cedo, e fala, agora vocês têm aí metade do dia livre, podem passear. Essa pessoa desce, vai passear na Paulista, de repente esbarra numa outra pessoa ali, e aí dá um match, né? Deu a sinergia, a conexão ali. E aí, de repente, se esbarrou, começou a conversar. Aí tem alguns nomes para isso, né? Carl Gustav Jung deu o nome disso de sincronicidade. Né? Então, o que é sincronicidade? São coincidências importantes, são quando esses polos aparentemente opostos, eles se atraem, eles se conectam, porque são complementares. E aí a pessoa que morava lá no Japão, de repente, encontra uma pessoa ali que vira o amor da vida dele ou dela, né? Através de, entre aspas, uma coincidência. O que foi isso? É frequência, isso é merecimento. Então, por isso que o que vem para a gente, é importante a gente ter essa noção do merecimento, sejam coisas desafiantes ou coisas boas. Por quê? Tem pessoas que são muito generosas, são caridosas, mas são soberbas, não sabem receber no momento que o universo vai entregar alguma coisa, e é fundamental. Por exemplo, quando você me convidou para vir aqui, eu fiquei muito feliz, verdadeiramente. Fiquei feliz e recebi com gratidão.
não sabia se o que eu traria aqui para você seria bom, se seria o suficiente. Aí a gente entra nos dilemas humanos, né? Nos nossos dramas pessoais, nas nossas limitações. Mas aquilo que chegou para mim, eu falei, poxa, se chegou é por merecimento. Então, poxa, se é por merecimento, eu vou dar o meu melhor para quê? Para entregar algo que seja positivo. Então a gente precisa também observar esse lance, né? De que a gente não se desenvolve sozinho. Cara, nós não estamos vivendo aqui com bilhões de pessoas encarnadas à toa. Você pode tentar se isolar no alto da montanha, você vai ter que descer em algum momento. Sempre vai ter alguém que vai poder contribuir para alguma situação. E aí essa questão do merecimento, cara, merecimento é algo que eu acredito que é um pouco turvo para algumas pessoas. Em relação aos sentimentos, tá? Quando uma pessoa te procura, você é um terapeuta também, além de espiritualista, sensitivo, médium, reiki, né? Mestre em reiki. Mas as pessoas procuram com aflições. Então, o fato do merecimento, que nem existe polaridades. A pessoa acredita que merece tal situação e fica com muita raiva por não estar recebendo. Mas eu mereço isso. E ela já está jogando com raiva esse mereço. E aí, como é que fica? Porque como é que você ajuda uma pessoa a identificar o sentimento dela? Sim. Porque às vezes ela nem sabe que ela está com raiva daquilo e está projetando mais raiva, ela está indignada. Ou uma pessoa que está gerando tristeza no ato de acreditar que merece algo e joga essa tristeza para o todo, para um santo, para um guia espiritual. Sim. Eu acho que, assim, uma forma prática, claro, existem, né, o ser humano é um universo de possibilidades, não tem uma receita de bolo, pelo menos eu não sei essa receita, se alguém souber pode me falar e vamos aplicar. Mas o que eu sei é que o ser humano ele tem muitas possibilidades, nós temos muitas possibilidades, muitos potenciais e temos tendências. Então, hoje a psicologia, né, a medicina, a espiritualidade já mapeou algumas dessas tendências, mas são apenas tendências, né? Então, o ser humano realmente é um universo de possibilidades, mas claro, existem tendências que vão ser mais aparentes dentro da nossa personalidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que são pessoas mais extrovertidas, né? São pessoas que se identificam mais na conexão com outras pessoas, elas se alimentam psiquicamente através de conversas, através de contar as suas histórias. Então, esse é um, vamos dizer assim, é um padrão. Tem pessoas que têm um padrão mais introvertido, que é o meu caso, né? Ou seja, gosta de ficar um pouco mais quietinho, se entende melhor quando está sozinho, solidão não é um problema, né? Para o extrovertido, a solidão é um problema, cara. Para o introvertido é uma delícia. Só que é aquela história, né? Se você viver só na solidão, você vai cair numa polaridade que vai te fazer mal, porque a relação humana é importante. Se você só se relaciona, está sempre conversando e nunca volta-se para dentro, isso também vai virar um problema, que vai ter um momento que você já não vai mais saber o que é seu, o que é dos outros. Então, acho que a gente identificar essas polaridades dentro da gente, elas ajudam muito na compreensão de tudo que a gente vive. Outra coisa que eu também gosto de falar muito quando eu vou conversar com uma pessoa que me procura e está passando por uma situação desse tipo, esse lance do merecimento que você falou, né? Como a gente tem esse viés da espiritualidade, é a nossa área, onde a gente caminha, onde a gente gosta, às vezes pessoas procuram falando que estão sendo vítimas, por exemplo, de inveja, ou vítimas de um trabalho espiritual, vítimas de uma obsessão espiritual. E é importante trazer para a consciência que ninguém é vítima de nada. Então a gente tem que conversar a respeito de frequência. Então, se a gente consegue romper essa barreira, né, essa barreira aí, de compreender que, peraí, aquilo que está chegando para mim, de alguma maneira, a minha vibração ou o meu pensamento, mesmo que seja inconsciente, ele trouxe isso para perto. Então, o que eu tenho para aprender com isso? Então, eu preciso aprender, porque o que eu estou vivendo também é por merecimento. E quando eu viro essa chavinha, aí eu começo a abrir o meu canal para outros lugares. Então, assim, aquela história, né? O que você está procurando está te procurando também. Então, é muito interessante isso, porque se você corre atrás de algo, isso vai fugir de você, não é? De alguma maneira, isso vai fugir de você. Temos um convidado especial aqui passando Temos com a gente. A Meve Cadê sempre a Meve? vem aqui, Vem cá, uma gatuna, mostra aí pro pessoal, olha a Meve. dá um oizinho aqui, ó. Viu? Você atraiu a presença da felina. Você quer aparecer, né, menina? É uma graça. Então, você sabe que os bichinhos, eles gostam, né, dessas frequências, dessas vibrações, né?
em especial o gato, quando a gente está falando de energia, eu falo porque eu tenho 2 meninas lá em casa, né, 2 gatinhas, a Buda e a Mimi, e cada uma com a sua personalidade, mas elas se atraem, né, por esses determinados tipos de vibração. Então ela está aqui agora com a gente, né? E tudo é merecimento. Então se essa gatinha linda veio agora aqui pertinho, é porque eu tenho merecimento desse carinho dela, né? Não, e eles atuam de forma terapêutica Pega ela, também, né? Vamos deixar ela nos bastidores ali, que daqui a pouco ela volta aqui. E aí eles atuam, né, energeticamente também, né? Os cães, os gatos são mais apropriados, né, na questão energética. Os cães sucumbem mais. Agora eu notei, nós estamos com uma camiseta parecida, né? Parecido. Então é frequência, né? Camiseta parecida, blusa parecida. Vamos falar real, né? Vamos falar real, né? Eu mandei uma foto e falou, beleza, eu vou usar a mesma roupa hoje, Diego. Mentira, tô brincando. Foi por frequência mesmo. Sintonizou, hein? Que coisa legal. E você sabe que os gatinhos, os felinos, eles são cuidadores energéticos do ambiente. Então pode observar, onde o gatinho fica mais tempo é onde está precisando de uma atenção mais especial ali com relação à energia. Se o gatinho está ficando ali é porque ele está trabalhando normalmente, né, gente? Isso é uma tendência, não vamos levar como regra. É porque ele está trabalhando ali a energia daquele lugar. Quando ele está perto da gente, às vezes o gatinho se instala em lugares assim, normalmente está trabalhando as nossas energias. E o cachorro, por amor ao seu tutor, ele puxa a energia para ele. Então, por isso que pode acontecer, às vezes, do cachorrinho adoecer por um movimento ali amoroso, né? Mas é claro, a gente tem que ter muita consciência com relação a isso, porque a gente não pode generalizar. De repente, uma pessoa está com um cachorrinho doente, não é que ele puxou a sua doença, não é isso. Mas quando a gente tem uma visão mais ampla, a gente percebe que os animais acessam frequências, acessam pensamentos que a gente não consegue perceber. E isso é interessante, porque a gente fala de pensamento, a gente está dentro de um universo subjetivo, não é? Então, por exemplo, se a gente faz uma pergunta para as pessoas que estão acompanhando aqui a gente agora, né? A pessoa que está acompanhando a gente aqui, agradeço aqui a sua audiência conosco aqui, se inscreva no canal, protocolos aí, segue as dicas do Fael, viu? Que essa é a nossa energia de troca, né? Podemos falar sobre isso também, sobre troca. Perguntar para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? É possível ver um pensamento? Você fala assim, poxa, eu estou pensando aqui numa flor, né? Estou pensando em algo. É possível ver esse pensamento? Talvez o ímpeto seja falar, não é possível ver. Só que o pensamento, ele é muito mais material do que a gente consegue, neste primeiro momento, identificar. Então, todo pensamento, ele é sutil, mas ele é feito de matéria sutil. Então, todo pensamento tem uma forma, o que a gente chama de forma-pensamento. Então, isso é a parte mais densa, vamos dizer assim, do pensamento. E aí, depois, quando ele vai se caracterizando mais, ele vai ganhando uma forma, mais sutil, né? Quando ele vai ganhando uma forma, aí ele ganha um nome, ele ganha uma palavra. Por exemplo, pensei num livro. Então, esse livro começa a ganhar uma forma dentro de mim, dentro do meu pensamento, porque tem um nome. E esse nome, ele vai me levar a compreender alguma coisa. Pensamento tem forma, pensamento tem cor. Por exemplo, uma pessoa que tem pensamentos constantes conectados à espiritualidade. São pensamentos que têm a tendência de ter uma cor mais amarelada, um amarelo vivo, cor do sol. Agora, por exemplo, pensamentos de inveja, pensamentos de raiva, vão ser um vermelho mais para o marrom, por exemplo. Então, pensamentos mais densos, mais, entre aspas, negativos, vão ter cores específicas. Pensamentos mais sutis, mais positivos, vão ter suas cores específicas. E tudo que a gente está vendo aqui agora, de material, é pensamento. É a materialização de um pensamento. Então, a pessoa teve uma ideia no primeiro momento que não tinha nem nome. Aí depois começou a criar um nome. Bom, é um livro. Tá, eu vou escrever um livro, vai ter o título tal. E a pessoa escreve esse livro, imprime, ele foi materializado. Então, tudo que a gente está vendo aqui é fruto de pensamento, seja do ser humano ou seja de Deus, por exemplo, o elemento água. E aí a frequência do pensamento, quando uma pessoa tem uma ideia brilhante, vamos dizer assim, né? Ela está apta a prosperar naquilo, a ter bons resultados, a contribuir com a humanidade, né? E aí, nesse quesito de frequência, energia e até dentro de uma percepção do campo da pessoa, como a pessoa, eu vejo essa dificuldade, tá?
Como você observa como uma pessoa que está amparando alguém que está tendo dificuldade de manter, sabe? Teve aquele insight, vibrou, captou uma essência, aumentou a frequência, teve uma inspiração fortíssima, sentiu ali todo o gradiente, mas daqui 20 minutos ela já caiu no fundo do poço de novo e não dá continuidade. Cara, é a constância, né? Acho que a gente faz um exercício aí, né, Fábio, juntos, a gente vai se ajudando. Quando eu tenho ideias, eu compartilho com você. Você tem ideias, você compartilha comigo. Claro, é bom a gente conversar com pessoas que a gente conhece, né, com gente que a gente se entende, mas também é bom conversar com gente que a gente não concorda, porque vai mostrar pontos de vista, vai ajudar a construir algo, de repente, sob uma ótica que a gente não está enxergando também. Mas não pode ficar preso nisso, né? Senão você vai entrar só no negativo. Então, assim, o compartilhamento de ideias com pessoas próximas que você gosta é importante também. É importante. Tem gente que fala, né, que, poxa, eu não gosto de... Não fale das suas ideias, não fale dos seus pensamentos, enfim, tem vários caminhos que podem seguir, né? Quando são coisas mais íntimas, é claro que eu não vou falar, mas se eu estou construindo uma ideia que eu sei que eu vou conseguir trocar ali, né, boas energias com uma pessoa que eu tenho confiança, eu posso sim trocar. Só que o pensamento, ele precisa gerar algo que vai materializá-lo. Como é que a gente materializa um pensamento? Por exemplo, usando o exemplo do livro, a gente materializa através da ação, do movimento. Então, a idealização, o próximo passo da idealização é a realização. Então, se não tiver ação, nada se concretiza. E a melhor forma da gente conseguir realizar, a melhor forma de realização é a constância, não é o exagero. Para eu escrever um livro de 100 páginas, eu não preciso escrever 100 páginas num dia. Não precisa, provavelmente não vou conseguir, na 10ª página eu vou desanimar. Mas eu posso escrever uma página por dia, vou levar 100 dias para escrever um livro, eu posso escrever uma linha, ou num dia eu posso escrever numa linha, no outro dia que eu estou mais inspirado, escrevo 5 páginas, mas todo dia um pouquinho. Isso serve para tudo, inclusive para o pensamento negativo. A pessoa que vai alimentando todo dia determinados pensamentos negativos, ela está alimentando essa forma mental dentro dela. E como é que se alimenta pensamento negativo dentro de você? Entrando nesse inconsciente coletivo aí que leva a gente para negatividade total, né, cara? Por exemplo, sites de notícia. Cara, eu não levo mais do que 5 minutos para ver um site de notícia. Não preciso, eu já tô vendo o que está acontecendo no mundo, é o mesmo de sempre. Sigo a minha vida procurando fazer o bem. Agora, por exemplo, morreu uma pessoa. Cara, que ela seja bem recebida pelo plano espiritual, manda uma energia boa para ela e a vida segue. Agora não, vai querer descobrir por que ela morreu, quais foram as consequências, né? Quanto tempo ela ficou sofrendo, se sofreu, se não sofreu, que avião que ela estava, cara, fica envolvendo a galera, a pessoa nem percebe que está envolvida nisso, cara. O que vai mudar na sua vida ou na vida da pessoa que partiu, você saber que roupa que ela estava usando, se ela sofreu, se ela não sofreu. Não vai mudar absolutamente nada, pelo contrário, você só vai alimentar formas trevosas, negativas, de dor e sofrimento. Isso vai ficar em você e vai para a pessoa. Olha que grande trabalho que você está fazendo, né? Qual que é o inverso? Pô, empatia, você sentiu empatia? Caramba, poxa, uma pessoa nova partiu, né? Não consigo compreender o porquê. Mas para onde ela foi, que ela receba o melhor para a evolução espiritual dela, verdadeiramente, faz uma oração, que a família dela receba amparo, luz, proteção, compreensão no momento adequado, mas principalmente o acalento, né, da espiritualidade. Isso é o melhor a ser feito. Então a gente vai alimentando muitas vezes pensamentos negativos sem perceber, cara. A gente passa o dia, aí cai no outro campo, que é da reclamação, né? Tá infeliz com o que faz, mas está há 10 anos fazendo a mesma coisa. Aí já virou especialista em reclamação, né? É aí que você vai virar? Você vai virar o porto seguro de reclamação, né? Você está na sua empresa, a pessoa já sabe que você é receptível a isso, vai chegar perto de você para fazer fofoca, para fazer reclamação. Cara, isso é negatividade, você está se envolvendo nessa aura trevosa. Então eu sempre falo sobre isso. Qual que é a melhor técnica para você quebrar esse tipo de energia, né? Principalmente quando você está num ambiente assim que você convive com pessoas. Tem um mantra secreto que a gente vai revelar aqui agora. Primeira mão, hein? Vamos lá. O mantra é o seguinte, é o uhum. A pessoa vem falar com você, você fala, uhum. Não, mas olha, Fael, eu tenho uma para te contar. Uhum. Silêncio. Você quebra aquela energia, a pessoa vai ficar sem graça, ela não volta mais em você. E aí, nesse momento que teve essa quebra de energia, coloca algo bom. Dá uma risada, chama a pessoa para tomar um café.
fala de algo legal, fala de uma iniciativa positiva. Então, isso é materializar o pensamento, isso é trazer, cara, a positividade pro dia a dia, não é ficar só na utopia, né? Ai, tudo é luz, tudo é lindo, agora eu despertei espiritualmente, sou um ser de luz, não posso me envolver com a negatividade do mundo, mas e aí, qual é a ação prática, né? É igual assim, pessoas que leram muitos livros, né? Tem uma biblioteca com centenas de livros, lê um monte, que legal, que bacana, você alimentou o seu intelecto, você sabe fazer boas citações, mas o que você está fazendo de bom a partir disso? Esse é o lance, né? Não compartilha a informação, que nem tem tantos livros. Se você ler, lógico que vai ser positivo para você, mas eu acredito também que esse inchaço cultural, de informações, ele não é proveitoso para uma pessoa que é muito individualista, né? Porque quando você recebe um conhecimento e você compartilha, você aprende mais, muito mais, né? Então, bem interessante. Esse link da pessoa que muitas vezes faz é uma coisa boa. Por quê? Porque eu vejo assim, às vezes tem uma fila de uma lotérica, de um mercado, uma padaria, de um ponto de ônibus. Às vezes as pessoas nem se conhecem, né? Já aconteceu com você? Alguém encosta e conta uma lástima ali para você, ou critica algo normal. A gente já fez isso também, né? Não dá Sim, pra gente dizer, ó, só o outro. Já acontece com todo mundo. Mas você tem que se dar conta. Porque às vezes você escuta um problema e vai embora com aquele problema que não é nem seu. E você deixa porque às vezes você também reclama de algo com a pessoa. é. Ambos foram embora com 2 cargas. Tinham uma que estava incomodando e foram Isso. embora com 2. Então é um negócio que, se não parar para analisar, no fim do dia a pessoa tá lá no chão, né? Tá, e com certeza você vai acumulando isso para sua vida. E aí, como a gente disse, o pensamento, ele são formas pensamentos. Então, elas vão ficando conectadas na nossa aura, no nosso campo energético, mas não só na nossa aura. Os pensamentos ficam, quanto mais denso, mais eles se conectam com o físico. Então, eles ficam na roupa que você está usando, aí você ficou lá reclamando o dia inteirinho, né? Aí conseguiu encontrar pessoas na mesma frequência que você, ressonantes, né? Então você para lá, ou vai reclamar do frio, ou vai reclamar do calor, ou vai reclamar da política, ou vai reclamar da fila, né? E às vezes por, entre aspas, educação, a pessoa responde, né? E aí fica nessa, e isso vai acumulando na sua energia e nas roupas que você usa. Aí a pessoa chega em casa, senta lá no sofazão, você está colocando a sua energia na sua casa, você está espalhando essa energia na sua casa. É claro, né? Nós somos uma mistura de sombra e luz. Então a gente tem, obviamente, a oscilação ela vai fazer parte, mas a observação é fundamental. Então eu tenho tentado aprender, eu tenho assim procurado praticar isso verdadeiramente. Quando vem alguém reclamar perto de mim, assim, principalmente uma pessoa que eu não conheço, normalmente ou eu vou fazer a técnica do ou eu vou falar algo legal, ou não vou responder. Você fala, nossa, Diego, mas Não que sei é bom também, né? nós falamos, nossa, mas que falta de educação, Diego. Então, mas é essa educação, entre aspas, ou esse aprendizado que foi ensinado pra gente quando a gente era pequenininho, que muitas vezes leva a gente para um buraco energético que a gente nem percebe. Não, você tem que ser bonzinho, não é? Você tem que ser bonzinho, você tem que agradar todo mundo. Legal. Aí você vai agradando e vai trazendo para perto de você e se desagradando e se transformando em algo que você não gostaria de ser. É só a gente ver o resultado na nossa vida prática. Se o que você vive na tua vida tá tudo legal, tá beleza, né? É uma vida abundante, próspera, tudo tá rolando, espiritualidade, tá tudo legal, maravilha. Isso é o que você conseguiu plantar, compartilha cada vez mais. Agora, se você observa a sua vida e, no modo geral, não está satisfatória, ao menos satisfatória, é porque isso foi criado com o tempo, nada aconteceu do nada. Talvez tenha aprendido isso lá atrás. E aí, outro aspecto também, né? A gente adora encontrar culpados, não é? Então, beleza, agora eu descobri que a culpa é do meu pai e da minha mãe. Tô cheio de trauma deles. Então, agora é culpa deles, não faço mais nada. Não. O que eu faço com o que fizeram de mim. Porque papai e mamãe são 2 seres humanos, estão no caminho de evolução. Faz um exercício, né? Quantos anos eles tinham quando você nasceu? É interessante fazer esse exercício. Ah, sei lá, 20 anos, não sei, 20 e poucos anos, 30 anos, talvez. Então, é o grau de consciência que eles tinham naquele período. Eles entregaram o melhor que foi possível. E E o que você receberam informações também dos pais também. e você recebeu espiritualmente aquilo que você mereceu receber. Porque é frequência, é karma.
Ninguém cai na família que caiu à toa, né? A gente não tá na família que a gente tá porque a gente veio salvar todo mundo, porque somos seres iluminados. Não, não. A gente caiu na família que caiu porque nós somos encrencados igualzinho, e aquilo que você vê no seu irmão, na sua mãe, no seu pai que te incomoda, tá dentro de você. E antes de encarnar, depende da família, eu ainda acho que o mentor fala assim, ó, tem certeza que você quer colocar tudo no mesmo bolo aí? Tenho, eu aguento. Aí chega aqui e fica, putz, não era para ser assim, fica reclamando, né? Aí usa aquela frase, eu não pedi para nascer. Eu só fico imaginando o mentor olhando, falando, não pediu, né? Tá bom, você implorou para nascer, não é? Você falou, não, ó, Fael, Diego, já são 10 encarnações seguidas que você tá caindo no mesmo problema, cara. E aí? Cara, vai encarnar na Índia, lá, num outro país? Não. Ó, sua família tá, entre aspas, sua família espiritual tá aqui. Não, eu vou lá, dessa vez eu vou resolver, me dá uma chance, por favor. Então tá bom, vai nessa, você que quer, aí cai aqui, ponto, né? Ai, que família horrível, que isso, que aquilo, é o que a gente atraiu. Pô, o que a gente tem que ter, na verdade, o que eu tenho tentado despertar dentro de mim, é claro que eu tô nesse exercício porque eu sou um estudante desses temas, não é? Então não tô falando nada como uma regra pronta, nem como um ditador da verdade absoluta. Não, eu sou um estudante que estou aqui também, patinando, tentando aprender, trocando ideia aqui sobre esses temas. Cara, é uma oportunidade verdadeiramente única. Tava conversando com a Fê, vindo para cá, né, Fê, na estrada, sobre isso, cara, sobre como a nossa encarnação aqui, ela é tão rápida, né, cara? O tempo passa e a gente começa a lembrar, né? Você vai vendo, porra, eu tô ficando velho, né? Porque eu começo a lembrar de coisa que eu falo, eu vou comentar com a Fê, ela fala, nossa, mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Eu falo, caramba, olha como o tempo passou. Então, a nossa passagem aqui é muito rápida, nós realmente estamos aqui de passagem. E uma das coisas que traz sofrimento para o ser humano é esse pensamento de que a gente tem posse das coisas. Não temos posse de nada, não temos usufruto. Mas será que a gente está utilizando bem aquilo que vem para a gente, sejam coisas prazerosas ou desprazerosas? O tempo é algo que é valioso e, ao mesmo tempo, é algo que não para, que para algumas pessoas é inexistente, que existe uma constante. Cara, de 20 anos para 40 anos, você já dobrou o tempo, né? Agora, de 40 anos para 80 anos, você já está pensando, cara, 80 anos nosso tempo atual é uma idade avançada, né? É, E aí você fala, nossa, vou dobrar a minha idade. Vamos dizer, você tem um cálculo médio, todo mundo quer viver mais de 80 anos, né? é, Mas a pessoa pode ir embora antes também. Então, às vezes, idealizar é bom, né? Mas também estar preparado para não ter mais esses 40 anos aqui, como ser encarnado nessa experiência, também tem que estar dentro do jogo, né? Então, é algo que faz as pessoas refletirem todos os dias, mas eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas se deixam travar, nós mesmos também podemos nos deixar travar, por essa idealização, né? De quanto sim. tempo mais eu vou ter para fazer as coisas, quais condições eu vou ter, será que eu vou conseguir, será que eu fiz o que deveria? Eu acho que isso É, é o ponto que pega o espiritualista de plantão. sim. Será que eu fiz ou estou fazendo o que deveria, né? Perfeito. Você falou de dois aspectos aí que são dois pensamentos que na verdade a gente pode dizer que são crenças, né? O que é uma crença? Crença é o seguinte: você me contou algo da sua experiência e você contou de uma forma tão contundente a sua verdade que eu acreditei. Então eu criei um filtro a partir disso que você me falou. E aí isso é uma crença. A partir da crença a gente cria a nossa realidade. Então, como é que nós criamos as nossas crenças? A partir das nossas experiências. Então, uma coisa é você experimentar algo, outra coisa é você simplesmente acreditar e colocar como uma verdade e viver isso como uma, como uma verdade absoluta, né, Rafael? Às vezes as verdades absolutas, elas hoje em dia ganham força com as redes sociais, né? É. Mas as pessoas têm que entender o seguinte: você pode ter até indícios, provas científicas de certas coisas, mas a gente nunca pode cravar nada como verdade Não, absoluta, né? Porque tudo é mutável. O que era uma verdade absoluta na Idade Média, comprovada cientificamente sim, até por observação e tudo mais, hoje já tem ramificações, né? E aí a gente
fica com que cara depois, né? Sim. Então, é a idealização e a culpa. Então, essas são as duas crenças, né? São crenças que criam realidades. Então, toda idealização é uma ilusão. Por quê? Porque é uma ideia de algo que a gente pode ou não realizar. E nesse momento é só apenas um sonho. Então, o que diferencia o sonho da ilusão é a realização. O que diferencia uma intuição de uma ilusão é a realização. Então, o que a gente está realizando a partir disso? Então, toda a idealização ela leva para um lugar, para um nada. Se você não realiza. Então, a realização sempre vai ser mais importante do que a idealização. E quando que a gente está realizando, Fael? É agora. É exatamente agora que está sendo realizada essa transmissão e nós estamos realizando esse bate-papo aqui, que para mim está sendo muito bom, está sendo realizador para mim nesse momento. Agora, o que a gente idealiza a partir desse bate-papo é uma ilusão. Se vai ter like, se vai ter view, se vai ter comentário positivo. Qual é a minha idealização? É que tenha, é claro que eu quero que tenha, só que isso não está na nossa mão. O que está na nossa mão exatamente agora é a realização, é o que a gente está fazendo aqui. E aí, como a gente tem. Normalmente a gente fica preso na idealização e não parte para a realização, a gente atrai aquela outra energia, que é a energia da culpa. Então o tempo passa, a gente ficou na idealização e não realizou, o que, que a gente trouxe para perto? Culpa. Então a gente realiza a culpa. Então parte do sofrimento de uma pessoa quando um parente parte para o plano espiritual, que tem, obviamente, tem o luto, faz parte do ser humano, mas grande parte desse luto é culpa. Culpa de não ter dito que ama no momento que poderia ter dito, culpa de não ter perdoado por causa de besteira, por causa de picuinha e não perdoou, culpa por não ter atendido aquela ligação, né? Culpa por, poxa, mais uma mensagem de bom dia aqui, ó, no grupo da família, o papai e mamãe mandando, puta, coisa chata, aí vai passar os anos, vai sentir falta. Culpa de ligação, né? Porque agora a gente vive num momento que a gente não gosta mais de receber ligação, né? Não quer. E aí a gente não atende, de repente, uma pessoa que a gente ama, que convive, que a gente pensa que essa pessoa vai durar para sempre, ela parte para o plano espiritual, e o que fica? A culpa. Eu tinha muita vontade de realizar algo espiritual, uma missão, de realizar algo, escrever um livro, sei lá, tinha muito gás, tinha ideia, mas deixei o tempo ir passando, fiquei esperando, idealizando um ambiente ideal, o tempo passou, chegou a idade, a pessoa não consegue mais desenvolver o que ela gostaria, ficou dentro dela o quê? A culpa. Então precisamos nos livrar da culpa. Como é que a gente se livra da culpa? É no agora, cara. O passado é passado, a gente não tem ação sobre o passado. O futuro é uma idealização, é uma ilusão. A gente só tem na mão agora. Então é fazer o melhor possível com o que a gente tem agora. Eu estou tentando fazer o meu melhor possível aqui agora, conversando com você, dentro do que eu tenho de conhecimento, dentro das minhas limitações, dos meus bloqueios, das minhas idealizações, e vou tentando realizar, né? E na espiritualidade a gente também vai se realizando desta maneira, né? Muitas vezes a gente idealiza, não, eu realmente vou me tornar um buscador espiritual quando eu tiver contato com o meu mentor, o Fael. Aí eu fico idealizando um contato, fico fazendo chantagem, não é? Fico fazendo barganha, e aí esse contato não acontece nunca, e o tempo passa, e depois eu não percebo, não consegui perceber que o meu mentor sempre esteve perto de mim, e que às vezes que eu perguntei, e que eu achei que ele não respondeu nada, na verdade o silêncio era uma resposta, era para eu me fortalecer, para eu não ser dependente. Então é essa observação. E a frustração, você falou sobre a frustração, eu acho que tem uma linha, né? Frustração e progresso. Como você vê que, claro, os sentimentos que todos nós temos, muitas vezes podem ser positivos, podem ser negativos, mas como você enxerga, por exemplo, a frustração, então a indignação, a raiva, como num primeiro momento um trampolim para que a pessoa mude e consiga ter algo positivo num espaço-tempo? Sim, é o que eu vou sintonizar a partir disso, né? Frustração, ela vem de uma expectativa. Então, quanto mais expectativa / idealização, menos realização, mais frustração eu terei. Então, quanto mais eu espero do mundo, mais o mundo vai me frustrar. Por quê? Eu não tenho controle, não é? A gente não consegue ter controle nem dos nossos próprios pensamentos.
quiçá do universo, do mundo, das pessoas. A gente não existe esse controle. Então, essa busca por controle vai trazer o quê? A frustração. Então, se a gente fica preso na frustração, ficaremos presos nessa energia, ficaremos presos nesta energia. Agora, se aprendermos a utilizarmos as frustrações da vida, né, com essa compreensão de que, pô, é uma frustração porque eu criei uma expectativa não realizada. Então, beleza, é um aprendizado, é uma rua sem saída que eu já sei que se eu seguir naquela rua ali, eu vou dar com a cara no muro. Então, se eu vou bater com a cara no muro, o que eu faço? Não entro mais nessa rua. Eu já sei que ela é uma rua sem saída, não vou mais me frustrar. Vou parar de sofrer com isso. Vou sofrer com outras coisas, né? Vou virar e vou seguir em frente. Então, a frustração, ela vem da expectativa, a raiva também vem das relações humanas. Agora, o que a gente faz a partir disso? Se a gente consegue compreender, eu estou dizendo isso na teoria, né? Algumas vezes eu consigo, outras não. Mas ao falar, eu vou integrando isso cada vez mais dentro de mim. Compreender que tudo é energia, eu posso utilizar essa energia, saindo da polaridade negativa, usando para positiva. Caramba, eu me frustrei, vou fazer melhor ainda. Puta, que raiva de bater nessa rua de novo. Tô com raiva, beleza. Pega essa raiva, em vez de ficar batendo a cabeça ali cada vez com mais força para se machucar, eu viro e uso essa mola propulsora, esse impulso para realizar algo bom. Eu tô com raiva, então beleza. Agora eu vou fazer melhor ainda. Então eu vou fazer o meu melhor, compreendendo que tudo aquilo que eu coloco expectativa, inevitavelmente vai ter sofrimento. E o ponto da frustração, as polaridades que você mencionou, né? Esse link, às vezes acontece assim, a inspiração que tanto é buscada, né? Quem está em casa pode se identificar. Isso já aconteceu comigo, hoje eu consigo lidar melhor e quem está em casa pode também dar o seu relato aqui. Às vezes você busca uma inspiração, uma ideia e ela vem. Só que quando ela vem, em vez de aproveitar aquele momento e agradecer, vem aquela seguinte reflexão: por que que não veio antes? Se tivesse chegado 2 anos antes. Então, perde-se até um pouco aquele momento de gratidão, porque há uma divagação, há um questionamento, por que isso não chegou até mim antes? Sim. Então, acho que encaixa bem nesse exemplo que você colocou. E como a gente está falando sobre pensamento, sobre livre-arbítrio, muitas vezes até onde vai, até onde fica, né? E a inteligência artificial, que eu vejo que hoje é uma ferramenta que ajuda, né? Sim. Usamos, claro, mas até que ponto você olha isso hoje dentro de um viés livre-arbítrio e também limitação das nossas próprias capacidades? Sim, quanto mais você dedica a sua capacidade para, seja uma inteligência artificial ou para o outro, pensar por você, menos você vai pensar. Mais você vai acabar sofrendo. Por quê? Por que a inteligência artificial ela dá tão certo? Né? Por que ela se propagou tão rápido? Porque o ser humano cada vez menos consegue lidar com suas frustrações. Então a gente não consegue mais lidar com as nossas frustrações, por exemplo, de passar um dia inteiro sem celular. Pensa, quando foi o último final de semana que você ficou ali, vamos considerar final de semana, sábado e domingo, que você ficou da sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã sem pegar no celular? Você que está assistindo a gente. Né? A gente está, cara, o tempo inteiro sendo massacrado por isso. A gente não analisa mais. Por exemplo, antes para encontrar um endereço, né, tinha as páginas amarelas. Aí quem é dos primórdios igual a gente aqui, né, dinossauros, vai lembrar das páginas amarelas, O né? guia, né? O Que guia, era um mapa lá. pegava o mapa. Depois, beleza, você tinha que parar, olhar, ou tinha que decorar o caminho. Então você usava mais, os teus recursos estão aqui, eles estão reprimidos. A gente está entregando isso para outros fins, que são muito bons. Beleza, entraram os mapas virtuais. Então, aí tem os GPS. Legal, ajudam pra caramba. E aí, se tiver sem o GPS, como é que você faz? Não é? Então agora, por exemplo, você vai fazer uma busca na internet, né? O Google já faz isso há muito tempo. Se ele pega lá, ele vai pegando o seu padrão, que você já autorizou ele a fazer todo esse mapeamento. Então você escreve uma palavra, ele já tem intuitivamente ali a frase do que é a sua busca. A gente nem tecla mais tudo aquilo que a gente ia teclar. Já foi. E com a inteligência artificial é igualzinho, porque ela vai te mapeando, ela vai te compreendendo. Em vez de você escrever uma frase inteira, vai fazendo um teste. Eu já fiz esse teste. Escreve uma palavra.
ela de uma forma, entre aspas, mágica, já te dá a resposta. E faz algo também, bajula o ser humano. A gente adora bajulação, já percebeu? Por exemplo, né, esses aplicativos aí de inteligência artificial, quando vão te dar uma resposta, sempre começam te elogiando. E aí Ótima depois, sugestão, né? bajulação total. Pô, o que é isso? É viés de confirmação, né? Então me confirma ali. E aí isso vai criando a escravidão mental. E a escravidão na sua mente vai te tirando o livre-arbítrio. E quando você perde o seu livre-arbítrio, aí ganhou-se um problema sério. Porque você não sabe mais o que é escolha sua, o que não é. Por que você está consumindo isso? Por que você precisa desse celular? Não é? Por que está acontecendo isso? Para que você vive isso? Aí você estava falando sobre o porquê que isso aconteceu comigo, né? A gente coloca o para quê. Então, o porquê é a frustração, é ficar preso naquilo. Pô, por quê? Por que é culpa? Beleza, a partir do porquê eu já tenho, né? O porquê é a resposta rápida, chat GPT. O para quê? Para que está acontecendo determinada situação? Para que eu me enfiei nessa aqui? Que eu já sabia que a tendência era essa. Para quê? Talvez tenha algo que eu ainda não aprendi, eu que preciso aprender. Então eu aprendo, eu consigo dar um passo à frente. Então, cara, a gente precisa ficar muito antenado, não tem como fazer um movimento contrário do que a gente vive aqui. Né? A gente tá percebendo, a gente vê inteligência artificial dominando tudo, não tem como ir contra, já faz parte, já está integrado. O lance é, cara, não deixa aquilo que se diz inteligência artificial, que nem é inteligente nem é artificial, que é feito por humano, não deixa isso tomar conta da sua vida. Pô, não deixa de tomar uma decisão, não deixa de escrever, exercitar, né, cara? A gente agora, por excesso de informações, por excesso de tela, todos nós temos uma grande dificuldade de concentração. Quem é que consegue ler um livro de 100 páginas? É muito difícil, tô falando por mim, né? Tô falando pela minha experiência. Para mim é muito desafiante. Eu tenho que realmente me concentrar muito e mesmo assim eu vou dispersar demais, porque a gente está perdendo o quê? O que é da nossa natureza. Então, tudo aquilo que traz sofrimento para o ser humano é porque o ser humano se desviou, se afastou, na verdade, da sua própria natureza. Então, quando a gente faz esse movimento de voltar, de observar mais a natureza, de colocar o pé na terra mesmo, né? De tomar um banho de cachoeira, de realmente sintonizar a natureza, cara, a gente está se desintoxicando de tudo isso que a gente criou. E aí a gente começa a voltar para a nossa própria natureza. Por quê? A resposta de tudo não está no chat GPT, está na observação da natureza. E o livre-arbítrio, dentro dessa questão, eu estava sempre refletindo sobre isso, você colocou que pode interferir, porque a pessoa, é fato, brigou com o cônjuge, vai lá perguntar para o ChatGPT. Sim. Vou E vai te dar a resposta que você quer ouvir. Você quer ouvir. E aí a pessoa começa a parar de fabricar as próprias soluções, né? Então, em termos, está tirando sim um pouco do poder pessoal de uma pessoa, né? Com certeza, tá tirando o seu poder, tá tirando o seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É poder de escolha. A gente pensa que tem livre-arbítrio, mas analisa, o que eu estou escolhendo, será que não escolheram por mim previamente? Não, eu quero esse celular que é o melhor. Tá, mas quem disse para você que é o melhor? A propaganda que você viu? Então a gente está enfiado, cara, num negócio que a gente não consegue perceber. E como é que a gente observa isso? Não adianta fugir disso. Não tem como fugir, a gente está dentro dessa Matrix, não é? Não tem como sair da Matrix nesse momento, no grau de evolução que a gente tem. Mas a gente pode tirar a Matrix de dentro dos nossos corações. Como é que a gente tira? Lembrando sempre, fazendo um mantra diário. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, estou aqui de passagem. E nesse tempo que eu estou aqui, cara, vou fazer o melhor possível. Vou tentar agredir o menos possível a natureza. E vou tentar retribuir aquilo que a Mãe Terra está entregando. A Mãe Terra, a Mãe Natureza, ela está sendo muito paciente conosco. E perceba, até quando a gente desperta a nossa consciência para esses aspectos ecológicos da natureza, até nisso a gente está preso dentro de uma bolha, porque a gente pensa assim, poxa, estamos destruindo a natureza, né? O mundo vai acabar, vão acabar os recursos. Mas não é isso que vai resolver o problema. Isso é medo, isso é vibração no medo. Sabe o que vai resolver? É amor, é integração. Então é saber que nós estamos dentro aqui, ó, de um útero divino aqui da Mãe Natureza, Gaia, que está aqui acolhendo esses filhos rebeldes. E não é o medo que vai resolver, cara, é o amor, é realmente propagar o amor.
falar com as coisas não só de uma maneira intelectual, acessar tudo não de uma maneira intelectual, é acessar com gratidão, com carinho. Isso nenhuma tecnologia feita pelo ser humano vai conseguir alcançar. Não vai, não adianta. Pode criar coisas maravilhosas que vão facilitar muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a facilidade talvez seja o problema, hein? Excesso de facilidade transforma as pessoas em gente fraca, né? Excesso de facilidade vai te transformar numa pessoa fraca. Você não pensa, já está perto de você. Quando você precisa sair para pegar chuva e comprar um pão na esquina, você não consegue. Por quê? Eu não sei, tem guarda-chuva, como é que eu faço para sair de casa? Eu tenho medo. Tipo assim, tudo tá na mão, né? E aí? E aprisiona também, né? Porque e gera um vício, porque e quando não tiver aquele recurso? As próximas gerações que já chegarão com todos esses recursos aqui não saberão o que é não ter esse recurso. Nós ainda tivemos a oportunidade de viver num mundo sem celular, sem internet. Você lia um livro, você tinha que ter um dicionário do lado, um glossário. Você comentou sobre isso, hoje em dia você lê o livro com o celular do lado. Se tiver alguma dúvida, você já entra no Google, e quando você entra no Google, você já tem a predisposição de desvirtuar o pensamento, abrir o seu e-mail, entrar num vídeo, daqui a pouco você parou de ler o livro. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu tô investindo na rede social aqui, mas não dá certo, eu não consigo, qual que é a fórmula? Bom, eu não sei a fórmula porque eu também não tenho sucesso, mas o que eu percebo é o seguinte, a gente consome muito mais do que a gente entrega. Se você usar o tempo que você usa consumindo para produzir algo bom, cara, você vai produzir coisas incríveis. Olha no seu aplicativo do seu celular agora aí, quanto tempo você ficou na rede social aí, na última semana? E o quanto você poderia ter produzido. Por quê? Isso é a dopamina barata, né? Eu não entendo muito disso, mas o que eu sei é o seguinte, a gente vai produzindo essa dopamina que é mais barata e cada vez com menos tempo, né? Cada vez mais superficial. Então hoje um vídeo de 3 minutos, cara, é uma série, né? É um filme, não é? É um podcast. Você mandar um áudio para uma pessoa de mais de 1 minuto, cara, é um podcast, velocidade 2. Então, cara, a gente tá no superficial. Então, como é que nós fazemos para sair da superfície? É um mergulho. E não existe inteligência artificial que vá fazer isso por você, porque isso é sua responsabilidade. Você assinou um contrato energético lá no período entre vidas antes de descer aqui, ó. Você não tem chakras, você não tem centros energéticos à toa. Né? O chat GPT não vai energizar os teus centros energéticos, não vai limpar a tua consciência. O que a gente vai fazer a maneira que a gente consegue fazer é o mergulho para dentro, né? Não é o mergulho para fora. A gente vive a vida para fora, a gente está aqui para isso. Só que se não pararmos um pouquinho, nos afastarmos das tecnologias, cada vez mais a gente vai se afastar da gente mesmo. E aí nós vamos a gente vai viver pensando, né? Vamos viver dentro de um contexto que cria coisas, né? Consome coisas infinitamente dentro de um planeta que tem recursos limitados, não é? Então isso é o caminho para a destruição. E como é que a gente se regenera? Voltando-se para dentro, cara, descobrindo que a maior parte do sofrimento que nós temos é por frustração, é por comparação. Então, quando a gente faz esse mergulho para dentro, isso é de uma forma muito simples, ninguém precisa fazer isso por você. Você, todos os dias, pode parar por 5 minutinhos. Se você mora numa cidade que tem praia, vai na praia. 5 minutinhos. Um pouco antes de você ir trabalhar ou no final da tarde. Ah, tem floresta onde você mora? Vai na floresta. Ah, não tem nada disso. Vai ter uma pracinha na sua cidade que tem uma árvore, pelo menos. Se não tem, planta a árvore. E aí, nesse contato com a natureza diário, você vai começar a observar coisas na própria natureza que, de repente, vão trazer soluções para você. Você sabe que tem um engenheiro japonês, né, que eles estavam com um dilema muito grande no Japão, que era o trem-bala. O trem-bala, quando ele alcançava uma determinada velocidade, ele fazia um estrondo, que ele rompia ali uma questão. Então fazia esse estrondo, por causa da velocidade, isso estava incomodando muito a vizinhança. E aí o engenheiro, ele começou a observar um pássaro na natureza, não me lembro qual era o pássaro, que quando ele via um peixinho, ele estava na árvore, ele pulava, não fazia barulho nenhum, ele entrava na água e pegava o peixinho.
ele começou a observar e levou essa observação da natureza para o trem-bala. Então, eles remodelaram seguindo essa aerodinâmica do pássaro. E você sabe que resolveram o problema de barulho que fazia ali, a vizinhança ficou feliz. Ou seja, observação da natureza. Observação da natureza, paciência, né? Porque para chegar no resultado, com certeza não foi na primeira tentativa, né? Mas é o fator da inspiração, que nós comentamos anteriormente, né? Ele teve a inspiração, não deve ter se frustrado, deve ter agradecido e foi procurar fazer, né? A questão também do tempo que as pessoas passam na rede, ó, escreve aí, você conseguiu ficar, nós estamos com mais de 1 hora de podcast aqui já, você conseguiu assistir até agora sem interrupção, sem parar para fazer outra coisa? Escreve aqui, tô vendo o podcast do começo até esse ponto aí que o Farrell e que o Diego estão falando. Coloca aqui e deixa para sair da rede social, fazer teu detox, depois que acabar aqui o podcast. Quando você for assistir algo, vem para cá e assiste o podcast Filhos do Todo. Certinho, pessoal? Coloca aqui então nos comentários. E movimentação de energia. A importância de trabalhos em grupo para o caminhante também, para a pessoa que está caminhando de forma isolada, despertou para uma nova realidade, está fazendo algo por alguém, por uma sociedade, por uma casa, mas o trabalho em grupo também fortalece o indivíduo. Qual é a tua visão sobre... Nós fazemos parte, né, do mesmo grupo, por isso que eu falo. E eu vejo que pessoas às vezes caminham muito de forma solitária. Qual é a tua visão sobre o trabalho em grupo no aspecto de fortalecimento pessoal também? Sim. Cara, o grupo ele sempre vai ajudar. Acho que a mescla de tudo é muito bom, né? O equilíbrio, claro, porque ninguém se desenvolve sozinho. Mas você também ficar muito preso num grupo, você pode virar ali, de repente você está indo, sei lá, você está indo na igrejinha ali e não está prestando atenção em mais nada, não é? Então, a conexão em grupo sempre é boa. E grupos virtuais também têm ajudado bastante, né? Você estava falando sobre as pessoas estarem acompanhando a gente aqui depois de 1 hora, né, de vídeo. Espero que estejam conosco aí. Eu vou ficar feliz se estiver acontecendo. Aqui essa live que a Gabi está fazendo acontecer. Gabi, né? Acertei. Gabi. A Gabi está fazendo acontecer aqui, ó. Que legal. Então, assim, tem uma pessoa que acompanha as lives que eu faço, aí teve uma vez que ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: Diego, eu adoro as suas lives, eu coloco para escutar quando eu vou dormir, e eu durmo te ouvindo. Aí eu falei, bom, não sei se isso é um elogio ou se é uma reclamação. Eu entendi como um elogio, porque eu falei, bom, legal. No inconsciente dela. Mas ela falou assim, Diego, aí eu fico te ouvindo, fica lá dentro do meu inconsciente, mas no final da sua live você coloca uma música que me dá um susto, que era uma música de fechamento, assim, que eu colocava para fechar. Ela falou, eu acordo com taquicardia, Diego. Ela falou, você consegue mudar essa música? Aí eu achei super engraçada essa mensagem, falei na live, uma outra pessoa comentou também, falou, nossa, eu também tomo susto. Eu falei, caramba, então vocês estão dormindo, me ouvindo, né? Ou me ouvindo para dormir, não sei. Falei, vou mudar isso também. Então é sempre importante a gente ouvir também, cara. O convívio em grupos, mesmo que você esteja transmitindo uma mensagem, ele é fundamental, é uma via de mão dupla. Comunicação é via de mão dupla. Então, tudo que vai, volta. Ação, né? Tudo que é ação é movimento. Então, fazer parte de um grupo é muito bom. Talvez a pessoa more, quem estiver acompanhando a gente aqui, de repente a pessoa mora numa cidade que é mais afastada, ou não tem. Né? A grande maioria das cidades não tem grupos espiritualistas. Né? Tem grupos que vão ter viés religioso, e a pessoa já transcendeu a religião, não quer mais saber de religião. E não estou criticando religião alguma, cada um tem o seu caminho. Agora, existe a possibilidade, e a pandemia, né, né, infelizmente houve a pandemia e ela proporcionou isso, né, esse boom de conteúdos, né, virtuais. Então vamos tirar algo bom disso agora. Então temos agora grupos virtuais. Eu mesmo tenho um grupo que estuda comigo há mais de 1 ano, que é o grupo de estudos Luz Consenso, GELC. Um abraço para a galera do GELC aí, se estiver acompanhando. É um grupo de 30 pessoas que estão espalhadas pelo planeta aí. Tem gente em outros países, enfim. E que se tivesse na cidade, né, tivesse que estudar em algum grupo da cidade onde moram, não conseguiriam. A grande maioria das pessoas. Então, é um grupo virtual em que a gente começou a criar uma sinergia ali muito positiva. Isso eu percebo que tem ajudado muito as pessoas. Nós fazemos parte do grupo de estudos com o professor Wagner Borges.
que eu acho que é um presente espiritual, cara. A gente estava falando sobre isso antes de começar aqui o vídeo, né? Que talvez a gente não consiga compreender o que a gente tem acesso ali. Acho que a gente não consegue, vou falar por mim, né? Acho que a minha consciência ainda não alcança ali o que eu tô, né, o que eu tenho de acesso ali de informação. Talvez em algum momento eu consiga depurar tudo isso. Assim, tem um interlocutor que é maravilhoso, que é o professor Wagner Borges, além de professor nosso amigo, pô, que legal, né, ter esse título, né, de amigo, assim, isso é uma alegria grande. Então a gente recebe informação e, de alguma maneira, a gente compartilha ali entre pessoas. E outra coisa interessante, é um grupo heterogêneo. Então são pessoas de crenças diferentes, de culturas diferentes, de visões políticas diferentes, e a gente consegue conviver, porque tem um interlocutor muito bom, que transmite essa mensagem boa para a gente, e a gente aprende. Mas a aula termina, a live acaba. Quem vai viver a sua vida depois é você com você mesmo. Então é aquela história. O que eu faço com o que fizeram de mim, de negativo? O que eu faço com o que eu recebi de informação, por exemplo, nesse encontro de hoje, nesse vídeo? Cara, se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendo em grupo, aquilo que eu me desenvolvo, eu vou me tornar apenas um acumulador, né? Então, não tem um acumulador de coisas? Tem o acumulador espiritualista, que leu 50 mil livros, assistiu 50 mil lives, já decorou até a forma como o comunicador se comunica, mas não consegue aplicar. Então, o lance não é a quantidade, é a qualidade, né? Então, tudo tem ciclo, tem começo, meio e fim. Então, não se sinta obrigado a permanecer num grupo, não se sinta frustrado porque não faz parte, mas aprenda a criar contextos também. Por exemplo, a pessoa ela quer fazer parte de um grupo, ela não consegue, forma o seu grupo. Ah, mas eu não sei me comunicar. Tudo bem, forma um grupo de pessoas com o mesmo propósito e começa a chamar pessoas para falar. Projeto Luz Consciência, que é o projeto que eu tenho no meu canal Diego Roque, se me permite fazer a propaganda aqui. Claro, vai estar tudo na descrição, inclusive. Projeto Luz Consciência começou dessa maneira. Eu tive um chamado espiritual para falar de espiritualidade e eu, muito retraído, né, com muitos bloqueios, muito medo de me comunicar, senti ali um impulso que ia além do ego, sabe? É uma luta, né? Ainda é, né? E aí, como é que eu fiz no primeiro momento? Bom, eu vou me esconder atrás da folha de papel. Então, eu escrevia e compartilhava. Aí, depois da espiritualidade, eu comecei a intuir, falar, ó, você vai ter que colocar a carinha na tela e começar a falar. E aí, eu ainda não me sentia pronto e, sabe, chamado espiritual? Então, o que que eu fiz? Cara, eu comecei a abrir lives e comecei a chamar pessoas, inclusive você foi um dos convidados, a falar, porque eram pessoas que eu confio, né, pessoas que eu confiava na época ali, que eu gostava do que eu escutava, aprendia, então eu chamava essas pessoas, eu ia aprendendo com elas e também aprendendo a me comunicar. E aí, aos poucos, eu fui me soltando e comecei a fazer as lives. E tô num aprendizado constante, não E é? aprendeu bem, porque está se comunicando muito Muito bem. obrigado, muita gratidão. Ah, tem um poder de comunicação muito forte. E eu vou aproveitar aqui que você falou do grupo, também tenho essa gratidão, e muitas vezes sinto que a gente tem que aproveitar cada vez mais e mais. E eu vou fazer aqui, ó, querem ver o Wagner Borges junto com o Diego Roque? Escreve aqui, queremos uma live, um podcast de Wagner Borges, queremos Wagner Borges e Diego Roque no podcast. E Wagner, ó, o convite feito para você, vem aqui, senta com o Diego, vamos fazer uma dobradinha com o Diego aqui, que vai ser bem bacana, hein? Tá feito. Força do pensamento, hein? A última vez que eu tive junto com o professor, já tive em alguns podcasts com ele, não tive no seu ainda, né? Foi num outro podcast, foi muito legal, assim, é sempre bom, né? Eu sempre aprendo com o professor Wagner Borges, e acho que a primeira vez que ele foi no seu programa, lá em Boituva, eu estava junto nos bastidores, estava eu e o Rodrigo Betim. Isso, vocês né? estavam lá, vocês até apareceram lá ele chamou para fazer uma pergunta, o professor Wagner Borges muito generoso, né? Eu aprendo demais com ele, e... vamos lá, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia vou ter a honra de sentar aqui junto com o professor Wagner Borges e aprender junto aqui, né? Não, vamos fazer acontecer. O pessoal aqui já movimenta os comentários, se inscreve para esse conteúdo ser mais divulgado, tá bem? E vamos fazer essa parceria acontecer, porque já está acontecendo, né? Então vamos colocar mais força aqui, energia. Ele esteve lá em Santos esses dias, né? Nós recepcionamos ele lá e participou de um podcast, depois foi dar uma palestra, e a gente foi junto numa palestra, eu e a Fê recebemos ele, a gente recebeu da melhor maneira possível, levamos na melhor padaria de Santos. Coisa boa, né? Aí comemos um pão de queijo, tomamos um café, levou o bolo, ficou feliz. É bom para
E isso é bom você falar, porque muitas vezes as pessoas elas veem os espiritualistas, né, com muitas restrições alimentares e tudo mais, Sim. e muitas vezes a gente precisa estar de volta para a Terra, e nada Ah, melhor do sim. que um café, do que algo que reconecte a pessoa com a Terra, né? Ah, com certeza, ainda mais médiums de cura, né? O que são os médiums de cura? São pessoas que canalizam, né, que conseguem canalizar a energia vital, a energia universal, com o auxílio de espíritos. Então, os espíritos utilizam dessa energia que a gente movimenta, que a gente produz, energia que a gente capta da Terra e a gente capta do universo. Então, eles utilizam dessa nossa energia que é mais densa para cura espiritual. Então, isso são os médiums de cura. E como que é feito esse mecanismo? Através de algo chamado ectoplasma. Então, quando nós fazemos trabalhos de irradiação de energia, essa energia de cura espiritual, é utilizado o ectoplasma. É uma energia bem densa, a ciência não conseguiu mapear ainda, mas a ciência espiritual consegue, né? Então, esse ectoplasma que é utilizado, quando a gente termina uma reunião de radiação de energia, nós estamos varados de fome, né? Então a gente precisa comer, né, algo de substância ali. Se Não, comer alface não dá. não vai rolar. Salada é ótimo, né? É Pode muito ter bom. junto. Mas depois de um trabalho de cura, é sempre bom comer uma refeição assim mais Terra, né? revitalizante para aterrar. Aí isso é muito individual, né? Cada um tem a sua maneira, cada um sabe o que é bom para você e o que não é. E quando a gente fala de alimentação, a gente também entra nesse aspecto ideológico. Então tem pessoas que têm um chamado espiritual para parar de comer carne, né? Ou até se tornar uma pessoa ativista mesmo, né? O veganismo é um movimento nesse sentido. Então cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua idealização, mas cada um tem a sua constituição física, biológica. Então, cada um precisa se autoconhecer, porque, de repente, se você segue uma ideologia que está indo em contrassenso com o que o teu corpo está pedindo, você pode sofrer. Então, é o equilíbrio. Isso é o Pode pé no desencarnar chão. antes até. Exatamente. Então, esse é o discernimento. Isso é muito importante. E despertar consciência nesse aspecto alimentar também é muito importante. Porque a gente vive hoje uma realidade enlatada, muito artificial, não é? Então, por que que muitas pessoas estão adoecendo hoje em dia? Por que que explodiu a quantidade de doenças que existe no planeta? Porque a gente desembala o alimento em vez de descascar. Então, tudo aquilo que a gente come, que a gente desembala em vez de descascar, não vai ter a energia vital que tem no alimento que a gente descascaria para comer. Então, isso é desconexão com a natureza. Então, essa reconexão também é importante. Isso também é espiritualidade. E é importante que as pessoas deem chances também para experimentar o que funciona melhor, né? Sim. Eu falo por mim, eu dei chances até para o veganismo uma época, Fiz testes também. a nossa querida gatinha aqui. Uma vez eu testei uma dieta que era a dieta viva, né? Que é só alimentos crus, tal. Crudívera, né? Crudívera. Só que o que acontece? Não foi legal pelo tipo de trabalho energético Sim. e espiritual que eu realizava. E conversei com diversos médiuns, que a gente tem contato com vários, e muitos relataram que não dava, não encaixava. Mas acho legal, só que não é adaptável muitas vezes para o estilo de trabalho, porque a gente precisa trabalhar espiritualmente e precisa viver no material. E às vezes o tipo de trabalho não é condizente. O próprio Chico Xavier, uma vez ouvi uma entrevista que diziam que ele gostava bastante de comer comida mesmo. Sim. Mas por quê? Porque imagina o tanto de energia que ele doava. Sim. A saúde dele parecia ser frágil, mas ele viveu 93 anos. Sim. E, entendeu? Ele tinha que ter uma manutenção forte. A gente tem que ter muito discernimento nesse aspecto, né? É um assunto que precisa ser abordado, precisa ser falado, porque o seu prazer, a sua saciedade, também não pode depender do sofrimento de outro ser. A gente pode ter recursos para transcender isso, mas sempre respeitando as características físicas. Pode ser que a sua ideologia te leve para um lugar. Então você pode realizar ações práticas, né, para mitigar isso, porque resolver a gente não vai resolver. Mas ir contra também um chamado de alma também vai te agredir de alguma maneira. Então, assim, é respeito mútuo, eu acho. Acho que a pessoa que sente a necessidade de se alimentar de tal refeição, de tal alimento, ali, de tal substância, cara, cada um tem o seu. É o seguinte, quem está feliz não fiscaliza a vida do outro. Seja a sua condição de gênero, condição sexual, seja a sua opção religiosa, seja a sua fé, seja a sua não religião,
seja a sua ideia filosófica, seja o livro que você quer ler. Cara, se você está feliz com a tua vida, você não vai encher o saco dos outros. E gente frustrada é gente chata, né? E aí adora fiscalizar a vida dos outros, adora reclamar, adora projetar as suas frustrações, não é verdade? A sua repressão no outro. Então, cara, a gente também tem que se blindar disso e ser feliz, buscar a nossa felicidade. Então, se você está nesse caminho, por exemplo, do veganismo ou do vegetarianismo, enfim, tem muitas vertentes. Se você está feliz, seja feliz, faça a sua parte, faça a sua parte. Se você sente um chamado, faça a sua parte. Você sente um chamado para a espiritualidade, faça a sua parte. Agora, observa o seu corpo. Médiuns de cura precisam também, como todas as pessoas, precisam observar a sua relação com o corpo. Por quê? O corpo é o templo sagrado que recebe o espírito. Enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa cuidar bem desse templo, não é? E senão a saúde vai se fragilizando. Por exemplo, até o Arigó mesmo, né? Teve o filme dele, fragilizou bem a saúde dele, porque, poxa, o trabalho que o cara fazia, talvez ele não movimentasse as energias, não tivesse tanto conhecimento à disposição, mas o espiritual estava trabalhando. O Chico também, trabalhando. Médiuns de Umbanda também dão muita energia, apometria, reiki, né? O reiki também destina muita energia para as pessoas, que é o teu caso. Sim. A bioenergia ajuda muito, o reiki ajuda muito a pessoa a não sucumbir, né? Claro, com certeza, porque o princípio do reiki é muito interessante. O reiki é uma técnica de captação, circulação e envio de energia. Ou seja, você capta, o reikiano capta a energia, auto-aplica, então eu me equilibro, eu vou equilibrar essas forças dentro de mim. O reiki tem essa inteligência, né? O rei, que é a energia do universo, a inteligência primordial, com o ki, que é a energia vital, a energia que vem da natureza, principalmente do ar que nós respiramos, mas também da alimentação, da água, enfim, dos elementos. Então o reiki tem uma inteligência que conecta essas duas forças, e através dessa inteligência, quando a gente faz a auto-aplicação, o reikiano faz a auto-aplicação, o reiki vai encontrar um jeito de harmonizar os seus polos, as suas energias internas, o seu sagrado masculino, o seu sagrado feminino, yin e yang, enfim, é uma inteligência que, né, que dizem ser inteligente, porque vem da inteligência universal. Mas se você não for inteligente, um segundo depois você já se desequilibrou. Né? Então, assim, esse princípio é muito legal do reiki, a auto-aplicação, porque você se equilibra e depois faz o envio da energia. E essa energia, ela vai chegar no receptor e com essa intenção de equilíbrio. Então o reiki vai encontrar qual que é a deficiência energética da pessoa e vai trazer esse equilíbrio. É claro que o padrão, quem tem que manter é você, né? Então, por exemplo, a pessoa recebeu o reiki e se sentiu super bem. Virou a esquina, começou a brigar, entrou no trânsito, briga, subiu no ônibus, briga com a família, já baixou sua vibração. Então, assim, o reiki faz milagre? Não, quem faz o milagre somos nós. E né, o problema é o reikiano, às vezes, não é o reiki, que, né, que o reikiano às vezes está estressado, acabou com a energia do reiki, né? Exatamente, né, cara? Sempre o ser humano é o problema, né, cara? Nós somos o problema e, ao mesmo tempo, a solução. Então, isso é muito legal, né? Porque o problema não é a religião, é o religioso, né? O problema não é Jesus, Jesus é maravilhoso. O problema é o fã-clube. Buda, maravilhoso. O problema é o fã-clube. Então, qualquer vertente ou qualquer linha de pensamento que comece a glorificar mais o mensageiro e não a mensagem, perdeu a ideia, perdeu a conexão com o principal, que é a mensagem. Tanto é que espíritos elevados, a grande maioria dos espíritos sutis, nem se identificam quando passam mensagem. A gente nem sabe. De repente tem seres aqui conosco, espero que sejam seres positivos, inspirando a gente aqui para conversar, não se identificam, não dão nome, porque para eles pouco importa. Não é o mensageiro, é a mensagem, isso que é o mais importante. A mensagem é o mais importante e muitas vezes a preservação da identidade do mensageiro faz com que o ego seja deixado de lado. Isso é muito legal. Vamos falar um pouco sobre chama dourada? Sobre esse treinamento, essa possibilidade que as pessoas têm para poderem aplicar um pouco de tudo isso, né? Eu também estou junto contigo nessa. A gente colocou diversas técnicas bioenergéticas, símbolos que as pessoas podem aplicar para o dia a dia. Então fala um pouco sobre esse trabalho, sobre as suas inspirações, né? Tem técnicas de reiki lá também, né? Chama dourada é um chamado da nossa alma
e esse chamado criou pensamentos, e esses pensamentos entraram numa sinergia, entraram numa convergência, pensamentos que fluíram através de mim, fluíram através de você, e com isso a gente criou esse método, né, esse treinamento que nós nomeamos de chama dourada, ou fomos intuídos, né, a colocar o nome chama dourada, que quanto mais eu penso nesse nome, mais eu acho sentido para ele. Isso é legal, né? A reflexão sobre isso. Chama aquilo que nos chama. Chama é aquilo que queima também, né? Queima a ignorância, queima a negatividade, queima a preguiça, queima a estagnação. E é justamente esse propósito desse treinamento que a gente realizou juntos, né? Estamos realizando juntos aqui esse projeto, né? Vamos chamar de projeto, esse treinamento que é tão legal. Está numa plataforma muito boa, né? Essa plataforma ela deu condições de nós materializarmos esse projeto, né? Que é a plataforma Hotmart. Então ela dá uma segurança para quem está aplicando o método, porque a gente tem a segurança ali de quem está entrando realmente quer aprofundar, e para quem também está adquirindo esse treinamento também é muito bom, porque a pessoa pode experimentar ali, você tem a segurança ali de estar 7 dias ali, não gostou, a plataforma devolve integralmente o dinheiro. Até agora, todas as pessoas que entraram, pelo menos o que a gente está recebendo de feedback são feedbacks positivos, assim, né? Nós temos muitas interações legais, assim. Então a gente alimentou a plataforma com técnicas muito profundas, e são técnicas que nós observamos que não teria como num primeiro momento a gente passar em aberto, porque tem um aprofundamento ali. Então é mais para quem realmente quer aprofundar, quer conhecer melhor as suas próprias energias, quer se conectar com as forças da prosperidade, quer compreender o que é prosperidade na prática, quer compreender o que é sua energia, quer aprender a se proteger sem entrar em paranoia, não é? O método Chama Dourada com certeza pode ajudar bastante. São técnicas de diversas egrégoras, né? E para o pessoal entender tem que ter uma sequência, né? As pessoas vão trabalhar em uma sequência, vai ter um glossário explicando todos os símbolos, todas as manifestações energéticas, exteriorizações, então por isso que é importante também estar seguindo lá o cronograma. Para quem está assistindo aqui, ó, a gente vai dar um benefício, porque só através dessa live. Então, se outro dia você decidir, volta aqui. A gente vai dar mais de 60% off, tá? Então, você vai poder fazer parte desse grupo, ter benefício de estar tendo acesso a todas essas técnicas. A gente vai dar um mega presente para você. 60% você vai ter aí de off, de desconto. Então, aproveita, é só através dessa live. Nós vamos deixar também na descrição com todas as informações. Se quiser ser parte desse grupo, nosso site vai estar aqui, e eu peço para você também passar todas as informações de todas as atividades. Eu sei que você tem bastante atividades, o Reiki, o teu canal, as tuas lives, Instagram. É verdade, e essa informação importante que você passou, né, relevante, até para incentivar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, desse desconto, né, então ele pode ser por tempo limitado, então aproveite, a gente não sabe por quanto tempo a gente consegue manter, não é? Então aproveita essa oportunidade, você que está acompanhando a gente aqui, porque realmente é um método muito transformador que a gente desenvolveu assim com muito carinho, viu? Então sou muito grato de fazer parte assim desse projeto contigo. Eu considero que realmente é um presente assim da espiritualidade, assim, tem me dado bons frutos, né? Então, se você me permite também falar das minhas iniciativas, né? Além do Chama Dourada, eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Diego Roque. Então, toda semana eu faço live falando sobre espiritualidade. Todo domingo eu estou ao vivo lá, a partir das 20 horas, sempre trazendo temas espirituais que eu considero que são relevantes, assim, que estão sintonizados com a minha jornada. Por exemplo, a última live eu falei sobre mentores espirituais, né, como ter contato com os mentores espirituais. Inclusive pode ser um tema aqui para a gente futuramente desenvolver. Já estou me convidando aqui, tá, gente? É assim que o negócio funciona, né? Então, o meu canal, e toda terça-feira nós temos o serviço de mentalização positiva, um grupo de radiação de energia gratuito, tá? Então tem lá no meu canal mais de 60 práticas gratuitas para você que quer começar a enviar energia, quer começar a se conectar mais com as suas forças. Você pode começar lá conosco, depois se quiser pode aprofundar no Chama Dourada, mas está lá disponível, tá? E eventualmente eu coloco alguns vídeos gravados lá. Então tem bastante conteúdo no meu canal, assim, que é a minha forma de retribuir tudo aquilo que eu recebo de positivo da espiritualidade. Eu tenho o meu Instagram, que é o Luz Consciência,
Então, Instagram Luz Consciência. Também, eventualmente, compartilho bastante informação lá, que sempre está conectada com a espiritualidade. Então, quem quiser me acompanhar por lá também, eu vou ficar muito feliz. O meu site é o diegorock.com. Eu, além dos cursos, eu também realizo atendimentos. Então, eu sou terapeuta integrativo, eu atendo com tarô, uma visão, assim, de autoconhecimento, né? Então, não faço previsões, não faço adivinhações, mas faço uma leitura chamada Mapa da Alma, onde nós vamos ficar por 50 minutos fazendo uma leitura profunda da sua alma mesmo, e o tarô, ele revela informações muito legais, assim, né? Então, ele dá dicas, assim, para vários aspectos da vida. Então, eu utilizo o tarô nesse sentido, também tenho tido experiências muito boas, faço atendimentos com hora marcada, quem quiser agendar uma consulta comigo é só entrar no meu site, diegorock.com, lá vai ter mais informações, e também realizo a leitura bioenergética, que aí é algo voltado mais para as energias e para a espiritualidade, onde a gente vai fazer uma análise profunda de suas energias, dos seus chakras, da sua aura. Vamos ver ali possíveis bloqueios, limitações, condicionamentos e potenciais, que esse é o principal. Então eu gosto sempre de trabalhar na luz. Então, se a gente identifica um potencial, e um bloqueio também é um potencial, né? Porque a cura espiritual está no bloqueio, então vamos entender ali como é que a gente faz para sair desse bloqueio e acessar esse potencial. Então, isso é a leitura bioenergética. E eu te agradeço por essa oportunidade aqui, mais um bate-papo que vai ficar guardado aqui no meu coração, essa oportunidade de conversar contigo. Realmente, todas as vezes que eu converso com você, sempre é especial, desde a primeira, lá em Boituva, né, até hoje aqui, que legal. E além do que a gente desenvolve aqui nas telas, a amizade bonita que a gente tem, que assim, me deixa muito grato. E parabéns pelo teu projeto, pelo podcast Filhos do Todo, por todos os desafios que você já enfrentou, que você enfrenta, né? E por se manter na positividade, porque você sabe a responsabilidade que você tem aqui, né? Então isso é um chamado de alma. Parabéns, tá, pelo teu projeto. Agradeço a audiência nossa aí, agradeço a oportunidade. Gabi, que fez esse vídeo acontecer, Fê, tá com a gente aí. E a gatinha que passeou, mas não sei se ela tá mais por aqui. É isso aí, gratidão, a recíproca é totalmente verdadeira, viu, meu irmão? Agradeço mesmo a tua presença e peço que você olhe aqui na descrição, tudo que ele falou vai estar aqui, acompanhe as redes do Diego e também coloque teu feedback, assista novamente essa entrevista para que você anote pontos que muitas vezes pode ter fugido aí e você volta e faz aí, recapitula tudo isso. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá!